Olá pessoal, tudo bem? Giovanni Monteiro falando com vocês. Dessa vez o nosso assunto vai ser exclusivamente português. Tudo começa com essa frase aqui. Alguém falou, Pedro quer falar consigo. Quando eu ouvi essa frase, eu me lembrei de uma professora do ensino fundamental que disse o seguinte: se alguém vier te dar um recado dizendo que o João, a Maria, quer falar consigo, pode ir embora. Por quê? Porque se ela ou ele quer falar consigo, ela quer falar com ela mesma. Ou ele quer falar com ele mesmo. Pode ir embora, que ele não quer falar contigo. Ele ou ela não quer falar contigo. E tudo é muito interessante isso, porque eu havia comentado num vídeo anterior, se não me engano foi o número 11, foi no qual eu falo sobre a língua portuguesa, comparando o português do Brasil com o português de Portugal, em que eu coloco que nós usamos o tu, não como o português daqui, que utiliza certinho, fazendo a conjugação com o verbo na segunda pessoa do singular, tu foste, tu és, diferentemente de muitos no Brasil, tu foi, tu é, usando incorretamente na terceira pessoa do singular quando o pronome está na segunda pessoa do singular. Mas ninguém é perfeito, né? Aqui também se erra. E esse erro é muito comum. Há uma explicação plausível para isso, mas eu passei a observar o uso muito comum do pronome. Isso é um pronome pessoal oblíquo tônico, funcionando como objeto. Consigo. É muito comum esse uso aqui em Portugal. No Brasil nós usamos mais contigo. Quero falar contigo. Vou estar contigo daqui a pouco. Então usamos muito mais o contigo. Aqui, tanto que eu coloquei contigo é usado no Brasil e Portugal. Já o consigo, predominantemente usado em Portugal. A razão toda começa aqui. Vamos observar isso aqui. Tu e você são usados informalmente no Brasil. Tratamos de tu e você pessoas com quem temos intimidade e não há necessidade de nenhuma formalidade. Diferentemente daqui em Portugal, onde o tu é informal, ou seja, você se chama de tu ou ti, no caso, do pronome oblíquo, contigo também, quando você tem intimidade com a pessoa, você a conhece e tudo mais. E você usa você, diferentemente do Brasil, aqui em Portugal, formalmente. E a razão vem daqui, ó, que antes era vossa mercê, uma maneira, uma forma de tratamento muito formal, estranho, né? Um modo de tratamento muito formal, que depois passou a ser vós mercê e finalmente você. Em alguns lugares até falam se, Minas Gerais, né? Você foi lá, você fez isso. Vê que a coisa vai diminuindo. Muito bem, é só uma brincadeirinha. Bom, então vamos observar. Sendo você formal, quando a pessoa diz Pedro quer falar consigo, ela está sendo formal. Por que ela não diz o correto seria Pedro quer falar contigo, para não haver esse problema. Se Pedro quer falar consigo, ele quer falar com ele mesmo, ele próprio. E aí, você dizendo Pedro quer falar contigo, acaba o problema. No entanto, a pessoa que fala aqui em Portugal, Pedro quer falar consigo, ela não quer tirar a formalidade. Se ela falar contigo, ela vai tirar a formalidade que é tão prezada aqui. Logo, ela fala, Pedro quer falar consigo. E cai no erro de fazer essa concordância de forma incorreta.
Ou seja, se Pedro quer falar consigo, ele quer falar com ele mesmo. Podemos falar, eu quero falar contigo, eu quero falar consigo, sem problema, eu quero falar consigo. Tu queres falar comigo, vós quereis falar conosco, eles querem falar convosco, sem problema. O problema está só aqui no ele. Ele e quando você usa o consigo. Ele ou Pedro quer falar consigo. Então, lembrando da minha professora, o curioso é que eu vi essas coisas na faculdade, mas é muito interessante que esses exemplos assim, eu me recordo em primeiro lugar da minha professora lá do ensino fundamental, antes mesmo de lembrar o aprendizado que eu tive, que é muito mais profundo na universidade, mas eu me remeto muito mais rapidamente, talvez por ter sido mais marcante, né, da minha professora do ensino fundamental. Eu guardei bem, só para esclarecer o quadro. Aqui nós temos os pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós e eles. O você, normalmente, está na terceira pessoa. Hoje em dia, alguns livros já o colocam na segunda pessoa, porque de tanto nós usarmos você como segunda pessoa, acaba que alguns livros já colocam aqui como segunda pessoa. Então, aqui nós temos um verbo, podemos formar várias frases, tá? Aqui outro verbo, esse aqui, o verbo querer, eu quero, tu queres, ele quer, nós queremos, vós quereis, eles querem, ele está flexionado, esse verbo aqui. E aqui tem outro verbo. Antes de mais nada, o que é um verbo? É uma palavra que denota ação. Pode ser uma ação, além de ação, estado ou fenômeno da natureza. Uma ação, por exemplo, ela corre. Correr é uma ação. Ela está triste, é um estado. Um fenômeno da natureza, neva lá fora. Está bem frio aqui, viu? Agora parece que está em torno de 10 graus, mas não neva não, tá? Venta de vez em quando. Venta, está ventando. Ventando é um verbo. Chove lá fora, não está chovendo. Então, o verbo pode ser uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. E aqui, só para esclarecer, eu coloquei esses pronomes aqui, pessoais oblíquos, tônicos, mas aproveitei para mostrar de onde eles vêm. Então, o comigo vem do com, a contração do com mim, se formou comigo, que resultou no comigo. Com mais o ti, a preposição com mais o ti, contigo. Com mais o si, consigo. Agora um detalhe, o conosco é a preposição com mais o nós, que fez o conosco, que aqui em Portugal se escreve com 2 N's. Inclusive depois eu vou me referir a isso. Há algumas outras diferenças às quais eu já me referi antes. Bom, então nós temos aqui, esses aqui são os pronomes oblíquos tônicos, eles vêm depois do verbo, portanto funcionam como objeto. Esses aqui funcionam normalmente como sujeito, tá? O ele, o nós, vós e eles também podem funcionar como objeto, podem vir seguidos de uma preposição. Para ele, para nós. Com eles também pode vir como, excetuando-se o eu e o tu, esses sim, sempre como sujeitos da frase. Por isso que eu coloquei aqui pronomes pessoais, do caso reto, diferentemente desses aqui, que são pronomes pessoais oblíquos, tônicos, que funcionam como objeto, vem depois do verbo. Correto? E aqui também eu fiz o você, que foi colocado aqui junto com o ele, já que o verbo aqui fica na terceira pessoa do singular. O ele é pronome pessoal reto. O você, na verdade, é um pronome de tratamento, mas que já está quase
já é quase considerado como um pronome pessoal em relação ao seu uso. Bem, o que eu gostaria de comentar aqui, para fechar esse assunto, hoje ele é bem resumido, é com relação a algumas variações aqui. Eu já falei do conosco, que tem o N aqui em Portugal, o tônico, que eu coloquei um acento aqui em vermelho, agudo, mas normalmente o tônico, tônicos, é uma palavra proparoxítona, e todas são acentuadas em português, só que no Brasil é acento circunflexo, e aqui em Portugal é acento agudo, tem essa variação. Assim como a palavra fenômeno também, que também é uma palavra proparoxítona, logo tem que ser acentuada. No Brasil é circunflexo e aqui em Portugal é um acento agudo. Eu observei a palavra ação até pouco tempo, relativamente pouco tempo. A palavra ação aqui em Portugal, ainda hoje, alguns até escrevem com C e C cedilha. Só que houve um acordo em 1990 e foi retirado, porque ele não era pronunciado. Você não fala ação, você fala ação, mesmo naquela época não sendo pronunciado. Diferentemente da palavra fato no Brasil, que aqui é facto, mas você pronuncia o C. Essa questão do acordo, com o acordo, agora a palavra ação também em Portugal se escreve dessa forma. Mas existem essas variações. E eu até me pergunto, por que não há um acordo definitivo, um consenso? Não só Brasil e Portugal, mas os outros 8 países de língua portuguesa. Imagina que uma pessoa saia de um país e vá fazer um concurso ou tenta entrar numa faculdade em outro país e aí comete falhas, porque no Brasil é de um jeito, aqui é de outro, e o que lá é certo, aqui é errado e vice-versa. Então a pessoa pode se prejudicar fazendo um concurso público, fazendo uma prova para uma universidade. Então até pergunto, gostaria até de ter esse comentário das autoridades linguísticas, dos linguistas. Por que não há esse acordo e como fica a situação de alguém que possa vir a ser injustiçado por conta disso, deixe de passar numa prova, deixe de ser aprovado por conta disso. Eu tenho curso de letras no Brasil, pela UFRJ, que é considerado um dos melhores cursos de letras do Brasil. No entanto, eu provavelmente já estou dando aula aqui online, posteriormente posso dar aula presencialmente. Eu me sinto com necessidade de reestudar algumas coisas, porque aqui muitas coisas que eu aprendi no português do Brasil, aqui não são consideradas exatamente da mesma forma. Por exemplo, nós temos 4 porquês: porquê junto, porquê separado, porquê junto com acento e porquê separado com acento. Então são 4 porquês e aqui é diferente. Ou seja, eu tenho que estudar como é aqui para eu não cometer erro, senão o aluno vai dizer: professor, você está errado. Então há necessidade de haver um consenso. E os linguistas, as autoridades em língua portuguesa, deveriam acordar em relação a isso. Ok? Então esse é o meu recado. Agradeço por assistirem. Façam seus comentários. Assistam aos outros vídeos também. Subscrevam-se ou inscrevam-se. Deem um like e até a próxima. Obrigado.